A seguir, esporte. Amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta, falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. A TV Passo Fundo esteve no Clássico da Cidade, realizado no último domingo, no Vermelhão da Serra, com Paulo Roberto Mafessoni na narração, com os comentários e reportagens do Carlos Dantas. E lá esteve também o nosso cinegrafista, o chefe, o Fernando Bertocchi. Parabéns à equipe esportiva da Rádio e TV Passo Fundo, né? Da TV Passo Fundo, que fez esta bela imagem e mostra aos telespectadores como reprise no decorrer dessa semana via YouTube. É TV Passo Fundo, web e estamos conversados. Um abraço para você, Carlos Dantas, os nossos parabéns à equipe esportiva da TV. Meu abraço, seu Jorge. Sentimos a sua falta lá, né? Mas o senhor tinha compromisso particular de família, então a gente respeita. Porque o frio foi o fim de semana mais frio de Passo Fundo nos últimos 10 anos. Por isso, o Carlos Dantas está um tanto afônico aí. Mas valeu pelo esforço concentrado do Dantas, do Fernando e do próprio Mafessoni, que lá estiveram para documentar a vitória do Esporte Clube Passo Fundo, a segunda consecutiva em clássico, em cima do Gaúcho, no clássico intitulado 23. Exatamente. Da história do Esporte Clube Passo Fundo e Esporte Clube Gaúcho. Até porque o senhor falou em rádio ali, não deixou de ser uma transmissão por televisão estilo rádio. Porque o Paulo Mafessoni, para mim, é um dos melhores narradores do interior do estado. E ele usou aquele estilo. Não sei se o público vai gostar ou não. Quem é apaixonado por rádio vai gostar. Quanto ao jogo em si, um pouco fraco tecnicamente, mas o importante que o Passo Fundo trabalhou com o regulamento debaixo do braço. Venceu por 1-0, quem não faz leva. O Gaúcho teve a chance de abrir o placar, perdeu um pênalti, claro, indiscutível, e no final, ainda por cima, além de perder o pênalti, o Gaúcho também Me diga uma coisa. Se desmontou no final. Perdeu o pênalti ou foi méritos do Medina? Méritos do goleiro. O que eu digo é que ele perdeu o pênalti porque ele teve chance de abrir o placar. Mas, tecnicamente analisando, o goleiro Medina, mais uma vez, o destaque é o destaque dos jogos do Passo Fundo, principalmente em casa. Então, praticamente, o Passo Fundo encaminhou a classificação, está com... Deixa eu pegar minha tabela aqui. 23. 21 pontos. 21 pontos foi o Passo Fundo. E o Glória disparou com 26, já está classificado. Aliás, Passo Fundo e Glória já estão garantidos para a próxima fase. Enquanto o Gaúcho está lá em sexto com 12 pontos. O quarto lugar no momento é o Brasil de Farroupilha com 15. Ainda tem 3 rodadas. O Gaúcho vai ter que fazer praticamente 100% em todas, porque os outros concorrentes também irão ganhar. Vamos ver. Assuntos que nós vamos destacar no decorrer do programa de hoje. Depois do intervalo, meus amigos. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora.
abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores, esporte é na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos de volta, dividindo a bancada com Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, que ao lado do Paulo Roberto Mafessoni e Fernando Bertó, que estiveram lá no Vermelhão da Serra no último final de semana, na vitória do Passo Fundo 1-0 em cima do Esporte Clube Gaúcho. Expectativa agora é para a classificação, a possível classificação do Esporte Clube Gaúcho. Aliás, o Gaúcho está com... vamos botar na tela aí para que o telespectador possa anotar também. O Gaúcho está com 12 pontos e o quarto colocado é o Brasil de Farroupilha, que tem 15. A diferença não é muito, não. É 16 pontos, né? 16 para o Brasil de Farroupilha, 14 para o União Frederiquense, é isso? O quarto lugar, que é o Brasil de Farroupilha, 15 pontos. União Frederiquense, 14, que está em quinto, e em sexto, Gaúcho com 12. Bom, a expectativa é para a rodada do meio de semana, onde o Gaúcho joga a sua vida em casa. 3 horas da tarde, lá na Arena BA, diante do União Frederiquense. União Frederiquense certamente virá com tudo, porque decide também a possibilidade de continuar na parada visando a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. É jogo de 6 pontos. E aí é a hora do torcedor do Gaúcho comparecer. No Vermelhão da Serra, achei um pouco diminuta a torcida do Gaúcho. Eu esperava mais. Até porque a direção do Esporte do Passo Fundo, através do Nico, fez um belo trabalho de mídia, onde veio um bom público do Passo Fundo e do Gaúcho achei muito pouco torcedor. Então, portanto, o torcedor vai ter que dar resposta agora no meio da semana, porque contra a União Frederiquense, se o Gaúcho perder, deu, acabou o ano. Muito bem, vamos torcer, não é? Mas não, a gente está torcendo, né? Mas... Analisando friamente, Dantas, o clássico da cidade. É instante de nervosismo e expectativa e tal, sai, não sai. A verdade é que o Passo Fundo teve uma certa tranquilidade com o Guimarães aí para marcar aquele belo gol que lhe deu a classificação. E olha outro lance aí. O Fernando está discutindo comigo, alguns na rua, por isso que é bom o futebol sem o VAR. Porque o gol foi legítimo. Tinha 2 jogadores do Passo Fundo impedidos, mas não participaram do lance. E o jogador número 9 do Gaúcho, o do Passo Fundo, o Gabriel, veio de trás, antecipou, e aí o goleiro ficou na dúvida, ele só antecipou e deu um biquinho pro fundo da rede, gol legal. Num lance depois, na segunda etapa, eu critiquei o árbitro, porque houve um lance na mão. Só que, segundo me falaram os que estavam lá embaixo, a bola bateu antes na coxa do jogador. Então, portanto, não é lance de pênalti. Perfeita arbitragem do Rafael Rodrigo Klein. O Rodrigo Klein
fez um belo trabalho e o resultado não passou pela arbitragem, na minha opinião. Muito bem. O comentarista foi você, mas quem deixou um comentário para o programa esportivo de hoje foi o narrador. Paulo Roberto Mafessoni, parabéns, belo trabalho, é com você aí. Envie a sua mensagem ao telespectador. Amigos do esporte, pois assistimos um clássico numa tarde muito fria, é verdade, neste domingo, em que a vitória veio para a equipe dona da casa, a equipe do Esporte Clube Passo Fundo, que mostrou ter um pouco mais de volume, um pouco mais, digamos assim, de traquejo naquilo que a gente viu dentro de campo. Me pareceu que o grupo de atletas do Passo Fundo ser um tanto quanto superior ao grupo de atletas do Esporte Clube Gaúcho. Prevaleceu, tirou proveito da situação de estar jogando diante do seu torcedor, fez uma boa apresentação, venceu o clássico por 1-0 e encaminhou a sua classificação. Ao Gaúcho resta continuar lutando e insistindo e buscar a recuperação. Talvez a chegada do técnico Fabiano tenha ocorrido um pouco tarde, o que dificultou, e as dificuldades que a gente sabe que os clubes enfrentam, principalmente quando tem problema de fazer reposição. Então, é isso que a gente viu nesse clássico, que quem veio ao estádio pôde acompanhar um bom jogo, e aquele que vai assistir pela TV Passo Fundo também vai poder reviver. Aliás, uma coisa histórica, né? Um clássico histórico, o clássico de número 23 foi contado pela TV Passo Fundo nos canais 26 e 526 da NET. Foi um privilégio grande ter tido esta oportunidade da TV Passo Fundo de contar a história desse clássico que teve como vitorioso o Esporte Clube Passo Fundo. O resultado não passou em absoluto pela arbitragem, foi ganho dentro das 4 linhas. Valeu, um grande abraço. Beleza, Mafessoni. Que se repitam outras e outras transmissões via TV Passo Fundo. Análise individual dos jogadores você gostaria de fazer ou não? Olha, individual foi difícil. Por quê? Destaques individuais, então. Destaque pra mim foi o goleiro do Gaúcho, do Passo Fundo. Medina. Medina. Uma defesa perfeita tecnicamente. Não é que o Rondinelli bateu errado. É o que todo mundo diz. Pênalti bem batido é pênalti dentro é na rede. É dentro do gol. Não é bem assim, professor. O lance é 100%, não é só 50%. Não adianta analisar só o lado do batedor. E o mérito do goleiro, que treina toda semana para conseguir um lance desse e sair consagrado. O Passo Fundo só venceu porque o Medina fez uma grande defesa. Aí vem os comuns. Mas ele tá lá para isso. Professor, isso aí até Jesus sabe. Mas o importante é que o goleiro fez uma grande defesa. Ele é um goleiro baixo. Tem dificuldade na bola aérea. Primeira bola aérea, ele bateu roupa. Quase que o Gaúcho abre. Mas depois se reorganizou psicologicamente e só deu o goleiro Medina, para mim, o destaque da partida. Então o Gaúcho foi superior ao Passo Fundo na tua análise? Não. Porque só deu o goleiro Medina? Não é que só deu o goleiro Medina. Nos momentos que o goleiro precisou, ele compareceu. No primeiro tempo, o Gaúcho, para mim, foi melhor que o Passo Fundo. No segundo tempo, principalmente com a entrada do Gui, né? Entrou o jogador, o Gui, que deu movimentação. Porque o Gaudêncio sozinho arma, desarma e conclui. Ele não tinha com quem tocar a bola. Aí fica difícil. Fica difícil, ele tem que correr por 2. Muito bem. No encerramento da partida, o Dantas lá estava realizando o serviço de reportagem que nós vamos reproduzir neste momento para você, meu amigo telespectador, especialmente para você, torcedor do Passo Fundo, que saiu com a vitória. Estamos aqui com o seu trabalho do Gaúcho, autor de um golaço da vitória 1-0. Que representa essa vitória? Representa a classificação, né? O esforço da torcida, nosso trabalho aí foi compensado e graças a Deus, mais um clássico, mais uma vitória, pude contribuir mais uma vez. O time tá completo, né? Sim. Tem um goleiro que defende pênaltis e o centroavante que faz gol. Graças a Deus, vamos por mais. O erro no clássico, uma situação, não foi só um erro, foram mais erros. E o adversário conseguiu um gol e depois o jogo fica muito quebrado, não tem jogo, aí cera, se joga no chão, não tem tempo, campo dificulta, que dificulta para buscar um resultado.
Então, nosso futebol se resume nisso. Quem ganha e quem perde. Nós perdemos. O Gaúcho sentiu o gol, teve um abatimento depois que o Gaúcho sofre o gol? Eu acredito que não, meu. Esse jogo foi... se a gente sai na frente, eu acredito que ia acontecer a mesma coisa. O clássico é assim, né? É um pouco mais brigado. E esse sentir o gol, eu não sei se muda alguma coisa. Porque, é claro, sempre quando tu perde, tu vai dizer, sentir o gol, e aí, mas e quando sente o gol e vira, aí não sente. Então a gente sentiu e não conseguiu virar. Professor, no segundo tempo, uma característica, o Passo Fundo não se encolheu, não chamou o adversário para si, continuou atacando. Essa era a nossa tônica. No primeiro tempo a gente tinha a possibilidade de jogar principalmente pelo lado direito, só que a gente estava errando muito passe, a gente não estava fazendo as triangulações, estava muito afastado, não tinha aproximação, a gente estava só querendo jogar com profundidade, a bola chegava no fundo e voltava, então não era uma bola com definição, uma bola que chegava na área. E a gente estava errando muito passe por dentro. No segundo tempo a gente corrigiu, fez algumas modificações, depois fez algumas mudanças para buscar essas alternativas que a gente no intervalo pediu para que a equipe entendesse e corrigisse. Foi o que aconteceu. Leandro, o retorno de peças importantes, né, para o time. Peças importantes retornando, né? Teve o PH voltando, o Rogerinho também, já tinha tido um pouco mais atrás ali o Gaudêncio. Que peso que tem esse tipo de retorno dessas peças que foram fundamentais lá no início do campeonato, agora nessa reta final também de fase classificatória? Sabe, é muito importante para nós. O nosso grupo é um grupo que precisa de todo mundo, né? O nosso grupo é um grupo que joga no coletivo, é um grupo que trabalha no coletivo. Nós precisamos de cada atleta que está aqui, independente do nome, a gente precisa do grupo completo para a gente rodar, para a gente ter possibilidade de troca, todos sabem disso. Então essa volta é importante. A gente sabe ainda que está num déficit muito grande, quem está lá dentro sabe o que eu estou falando, né? Déficit muito grande nas questões de desgaste muscular. Teve gente que jogou no sacrifício, até para mim trocar às vezes é difícil, porque eu tenho que esperar para ver quem é o próximo que vai sair, ou por questões táticas que às vezes eu não consigo fazer. Então, tudo isso é uma somatória que nos atrapalha. Agora, o que a gente espera é, com esses 21 pontos, que a gente não jogue no conforto, mas que a gente consiga rodar um pouco o elenco. Tem gente que está extremamente desgastado, que a gente possa tirar um pouco esse pessoal, botar os outros que precisam de ritmo, para que a gente possa ter todo mundo inteiro para uma próxima fase. É claro que não terminou, claro que a gente não está aqui dizendo que está tudo certo, resolvido, não. A gente vai buscar mais pontos que nós precisamos em termos de classificação, mas a gente tem essa possibilidade agora de fazer isso, porque é um fato real nosso, desgaste, problemas sérios de lesões que podem acarretar e aí perder para a temporada toda, digamos assim, para o resto que falta, e a gente não quer correr esse risco. Então a gente vai agora estudar de que forma fazer isso, e isso é muito importante para nós, para a gente conseguir ter um grupo mais equilibrado e um grupo, digamos assim, na questão física, onde todos estejam no mesmo nível, porque esse tempo parado o pessoal perdeu um pouco, principalmente em ritmo de jogo. E como fazer também agora o trabalho, sendo que o próximo jogo já é quarta-feira, quarta-feira, fora de casa? Isso é muito difícil, né? A gente já vinha sofrendo bastante com essas questões. Taticamente, há muito tempo que eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer, que eu sei que precisa, porque a gente tem que deixar 3, 4 fora e só utilizar praticamente na sexta, na quinta-feira ou na véspera do jogo por esse problema. Então, vários ficaram fora e agora a mesma coisa. Agora, alguns a gente vai deixar fora, só que eu acho que agora, como eu tenho um grupo maior, né? Possivelmente esses aí que estão menos desgastados é o que a gente vai trabalhar taticamente para tentar dar esse gás para todo mundo, para que a gente não corra o risco principalmente de perder atletas, que é isso o nosso maior cuidado agora. Professor, quem não acompanha treino não vai entender a grande defesa do goleiro no pênalti e o goleiro e o centroavante na hora certa faz o gol da vitória. Isso, sabe que a gente treina muito, conversa muito com eles, né? E esses entendimentos, às vezes, sabe que o jogador às vezes tem momentos difíceis, que erra gol bobo, às vezes a fase não está boa e o centroavante, a gente ia falando, o centroavante vive de gol e às vezes ele não faz, erra gols, mas quando precisa faz. Hoje foi um dia que precisou, ele estava lá para conferir. O goleiro é a mesma coisa, o goleiro vive de defesas extremamente importantes. O Medina conquistou o seu espaço, foi importante em alguns jogos, de novo hoje nos ajudou muito, e é isso, o grupo é isso, o grupo é essa questão, a gente treina, precisa de todo mundo e na hora certa tem que aparecer essas possibilidades que a gente treina e principalmente o talento de cada um. Tá certo.
Depois da reportagem do Carlos Dantas, nós continuamos analisando friamente o clássico da cidade. O que eu gostei do Passo Fundo? Que o professor Leandro Machado fez o gol e a equipe do Passo Fundo não se encolheu. A maioria das equipes tem o costume de se encolher. Agora, realmente, o professor Leandro Machado está fazendo um milagre com esse time do Gaúcho. Porque ontem, no segundo tempo, principalmente, ele teve que colocar quase toda a gurizada. Ah, mas a gurizada tá aí para isso. Concordo, mas a partir do momento que cresce a competição, as outras equipes também estão com a equipe cascuda. Então, o PH precisa melhorar, se recuperar, o Rogério precisa se recuperar. Enfim, o Passo Fundo joga com um time assim, muito bem montado, mas tecnicamente, em determinados setores, principalmente nas laterais, tem limitação técnica. Como vai funcionar classificados que sejam os 4 do grupo? Podem contratar, podem buscar novos reforços? Já encerrou. Já encerrou. Já encerrou, era a primeira fase. Não tem nada que possa reforçar. Vamos buscar um valor ali para a zaga, um valor para a lateral, como você manifestou aí, né? Não, e até para falar nisso, sem querer fugir do assunto que é o que nós estamos falando sobre a Série A2, já foi divulgado a Copa Federação para o segundo semestre. Exato. É a Copa Lobo, né? Lobo Zagallo. Conheceu o Zagallo, né? Esse é do seu tempo. Eu não ouvi jogando, mas disse que jogava muito. Era um motorzinho. Era um motorzinho. E aí, a informação que eu recebo, que nem Passo Fundo e que nem Gaúcho vão investir. Porque essa Copa Federação, para o segundo semestre, dá vaga para a Copa do Brasil. Copa do Brasil do ano que vem. Isso. E olha os times da chave do Passo Fundo e Gaúcho. Inter, Juventude, Passo Fundo, Gaúcho e Ipiranga. Por aí tu já vê que o bicho vai pegar. O bicho pegando e as equipes se equilibram no decorrer da competição. Mas eu acho que isso é real, né? Não, mas eu acho que o Passo Fundo está fazendo uma coisa que nós vivíamos falando aqui, eu principalmente. Está acreditando nas categorias de base. Na Copa Federação não tem rebaixamento. Então, o que custa botar a gurizada? Tanto que já tem guri dando resposta. Mal ou bem, mas está. É verdade, as categorias de base são fundamentais, principalmente no futebol do interior. Isso é muito importante, revelam craques, vem o din-din, o faturamento, né? Aparece um craque em destaque, clubes de maior capacidade aquisitiva e participação em competições nacionais, automaticamente vem na busca desses valores. E o Passo Fundo precisa fazer isso, precisa fazer caixa, porque nós estamos pensando que os nossos clubes, o Passo Fundo e o próprio Gaúcho, precisam chegar a uma divisão principal do futebol. Futebol gaúcho e futebol brasileiro, né? Não, eu acho que um grande lance que o Gaúcho e o Passo Fundo estão fazendo é ter futebol o ano inteiro. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, por que a torcida do Passo Fundo foi maior ontem e, para mim, cada dia que cresce está sendo maior? Porque o Gaúcho é uma equipe centenária. E teve um período da sua vida que ele não jogou, parou. E o torcedor não tinha para quem torcer. O torcedor do Gaúcho. O seu time estava parado. Enquanto isso, o Passo Fundo de 86 para cá, e principalmente nesses últimos 5 anos, não parou também. Agora tem um outro detalhe. E aí aumentou e pegou essa geração que gosta de futebol. Existe um outro detalhe, uma ronha. Tem aficionados do Esporte Clube Gaúcho que dizem que não vão ao Vermelhão da Serra. Bobagem, não é? Bobagem total. Mas eu não entro no mérito da discussão. Eu respeito. Cada um pensa e age da maneira que... Eu respeito a opinião, mas ele está prejudicando a sua equipe. Exatamente. Né? Deixando de torcer. O que tem que ver uma coisa com a outra? Nada a ver. Exato. Eu concordo contigo. Vamos analisar friamente as possibilidades do Esporte Clube Gaúcho. O Gaúcho tem um jogo, conforme você já disse, de 6 pontos contra a União Frederiquense, na quarta-feira, às 3 da tarde, lá na Arena BA. É preciso a presença de um grande público torcedor para dar a resposta e o Gaúcho corresponder à expectativa.
União Frederiquense tem 14 pontos, o Gaúcho está com 12. Confronto direto, portanto, visando a classificação. Faz 3 pontos em cima do União Frederiquense, sobe para 15 e começa a beliscar a classificação, ficando de olho no Brasil de Farroupilha, que é uma grata surpresa, diga-se de passagem. Brasil de Farroupilha tem 16 pontos na tabela, Dantas. Depois do jogo da quarta-feira, o Passo Fundo, o Gaúcho, joga fora de casa contra o Veranópolis. O Veranópolis, como é que está na tabela? É o terceiro colocado, tem 18 pontos. É outro jogo que vale... O Veranópolis tem 19 pontos. 19, vale 6. Para o Gaúcho vale 6. Sim. Eu acho assim, ó, se o Gaúcho ganhar agora no meio da semana, tá vivo ainda. Porque ele e o União Frederiquense, um deles vai morrer. Agora, se o Gaúcho empatar, aí começa a ficar difícil. Porque aí tem que depender de resultado paralelo. Eu acho que se ganhar agora no meio da semana, tem chance de ir adiante. É o que queremos. É o que desejamos, é o que queremos e é o que pode acontecer. Porque o União Frederiquense é matreiro, eles agitam tanto aqui como lá, eles querem interferir na arbitragem, então vai ter que ser uma arbitragem de pulso. Senão, esse jogo não termina. Muito bem. Para encerrar a participação de Gaúcho na competição, ainda almejando a classificação, lógico que dependem dos resultados paralelos e dos 2 resultados positivos na quarta-feira e no próximo domingo, mesmo jogando fora de casa. O jogo de arremate da participação do Esporte Clube Gaúcho será no dia 10 deste mês. Dia 10 deste mês, em casa, contra o Esportivo de Bento Gonçalves. Uma equipe tarimbada, uma equipe catimbeira, né, que sabe das coisas realmente, quando menos se espera, cresce na parada, porque tem história no futebol gaúcho. Então, o Passo Fundo, o Gaúcho, pode realmente buscar a sua classificação jogando em casa contra o Esportivo. Porque o Esportivo, pelo que me parece, não terá chances de disputar ainda uma possibilidade entre os 4. Eu pressenti no jogo do Esportivo o seguinte: depois que deu aquele rolo com torcedor, nem é torcedor, meia dúzia de bagunceiro, meter pressão no jogador do interior, professor. Mas olha, onde é que tá o diabo do respeito? Onde é que nós estamos? Tanto que o goleiro pediu para ir embora e os outros jogadores, eu vou cumprir meu contrato. Mas vocês acham que a motivação é a mesma? Ah, é evidente que não. Não é! O Esportivo simplesmente, não o clube esportivo, mas os jogadores estão na dele. Ah, é? Vocês querem bagunçar? Então, deixa com nós. Você sabe que o jogador, quando tá unido, derruba técnico, derruba presidente. E se quiser, põe o time lá na 3ª divisão. É só eles quererem. Análise de Passo Fundo nas 3 últimas rodadas da classificatória. Passo Fundo joga contra o Glória em Vacaria, confronto direto pela 1ª posição. O Glória tem 28, o Passo Fundo está com 21. Consequentemente, pode chegar a 24. O Glória está com 26. 26. Passo Fundo, 21. 26 contra 21. Consequentemente, precisa da vitória. Consolidando essa vitória, vai disputar o título ainda da competição. Porque o Passo Fundo, depois do Glória, joga em casa contra o Brasil de Farroupilha. Pode favorecer o Gaúcho este resultado, vencendo, logicamente, o Brasil de Farroupilha, e mais tarde encerra a sua participação contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem mais nada a participar da competição, não almeja absolutamente nada, é o lanterna, já está virtualmente rebaixado. E o Glória pega a União Frederiquense, que também tem chance de classificar. Tudo dependendo da rodada do meio de semana. Agora, cada rodada é uma decisão. Exato. Essa é a grande lance da Série A2, né?
para que chegamos na próxima fase da competição, que são as oitavas e as quartas e finais, e semifinais e finais. Na abertura da nossa programação de hoje, você destacou o trabalho do Nico Johan. O Nico recebe a nossa saudação, realmente, não é? As nossas desculpas também por não termos comparecido no jantar em que recepcionou a imprensa e elegeu o novo presidente do Conselho Deliberativo, não é? Exato. E o que eu quero ressaltar? Eu fui que no ano passado reclamei direto da questão da assessoria de imprensa. Não vinha matéria, quando vinha pela metade, não vinha, perdia, não dava um resultado. E o Nico Johan, nada pessoal contra ninguém. Quem estiver aprendendo, encosta nesse rapaz Nico Johan, que estava na esquina, na Avenida General Neto, no centro, dia de frio, com a sua equipe, divulgando o jogo e vendendo ingressos do Passo Fundo. Quando que essa assessoria de hoje fazem isso? E o caminhão volante também, com serviços de alto-falante, percorrendo as ruas da cidade. Né? Mas aí é de um patrocinador. Pode ter patrocinador, como pode não ter patrocinador, mas não interessa. Mas eu quero dizer o trabalho do assessor da imprensa. A verdade, Dantas. Graças a ele que teve aquele público. A verdade é que esse carro volante faz com que o pessoal se entusiasme um pouco mais e vá ao estádio, né? Como de fato compareceu. Sim, eu acredito que um público aproximado de 2.000 pessoas esteve no Vermelhão da Serra. Não fosse as condições climáticas nada favoráveis, um frio danado, um vento soprando forte lá, uma temperatura de 4 a 5 graus com sensação térmica até mais baixa, né? O público poderia ser bem maior. Não, seu Jorge, não era um vento forte. Era uma brisa. O senhor estava em casa sentado no sofá. Estava na gabine. Mas lá tinha uma brisa que é normal, porque o ponto mais alto da cidade é o estádio Vermelhão da Serra. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos em seguida, depois dos comerciais. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel, em outros
46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. TV Passo Fundo, e estamos conversados no seu celular através do aplicativo, você também nos acompanha. Eu quero lembrar aos telespectadores que pelo YouTube você acompanha a TV Passo Fundo Web, o clássico, a reprise do clássico da cidade, que teve a narração do Paulo Roberto Mafessoni, comentários e reportagens do Carlos Dantas, com assessoramento técnico, a filmagem, enfim, o credenciamento do Fernando Bertocchi. Você pode nos acompanhar e reviver os bons momentos do clássico da cidade, vencido pelo Esporte Clube Passo Fundo por 1-0. Passo Fundo, com este resultado, está classificado para a próxima fase da competição por antecipação, faltando 3 rodadas, a exemplo do que acontece com o Glória de Vacaria. Aliás, o Glória é o líder absoluto da competição. Confronto direto no meio de semana, lá nos Altos da Glória, reunindo Passo Fundo e Glória. Consequentemente, Esporte Clube Gaúcho busca a sua classificação ainda, embora remota, mas joga em casa no meio de semana contra o União Frederiquense, conforme destacamos no decorrer do programa de hoje, na primeira parte. Diga. Eu acho que o Passo Fundo ainda não está classificado. Precisa vencer mais uma para garantir matematicamente. Não. Porque tem 9 pontos para ser disputado, seu Jorge. Eu discordo de você. Olha aí, ó, o Brasil está encostando com 15. União Frederiquense, 14. Eu discordo de você. Tá? Eu discordo. Eu acho que precisa mais uma rodada. A opinião, cada um tem a sua opinião, mas eu tenho comigo que os 2 primeiros classificados são Glória de Vacaria e Passo Fundo. Eu acho que o único classificado é o Glória. Olha, matemática é matemática. O jogo é jogado e o lambaria é pescado. Essa explicação eu conheço. Então, mas não botou em prática agora. Boto em prática, respondo. Assina embaixo. Boto em prática, respondo como respondi no começo do retorno, que as equipes que estavam na ponta da tabela, Glória e Passo Fundo, já estavam garantindo sua classificação. Porque tem praticamente, mas existe o confronto direto, meu caríssimo. E existe a matemática. A matemática, logicamente, que é algo que não tem dúvidas, não deixa dúvidas. Por não isso é ciências exatas. É ciência exata. Ciência exata. Seu Jorge, eu queria aproveitar uma oportunidade. Vamos mudar um pouquinho de assunto, então. Então, rapidamente, um gancho. Pois não? Ô, Nico, só para não dizer que estava 100% do teu trabalho, faltaram 2 coisas. Um cappuccino para a imprensa e água mineral. Só isso, tá, Nico? Outra coisa. Eu tenho a honra de anunciar aqui, através do microfone da nossa TV Passo Fundo, a mais nova oportunidade de turismo do Rio Grande do Sul. Vai ser inaugurado dia 20 de junho o Trem do Pampa, que sai de Palomas, aonde eu me criei, 17 quilômetros de Livramento, vai de Livramento, da estação de Livramento até Palomas e volta no final da tarde. Não me mandaram a programação. Inclusive estão montando um museu, e que o meu pai vai ser um dos que vão tentar conversar, porque ele foi um dos primeiros agentes daquela estação. Então, os vinhedos de Palomas começam a entrar no cenário internacional de turismo. Muito bem. Um abraço para o seu Dantas, não é? O seu Dantas, que foi um dos grandes ferroviários deste nosso Rio Grande do Sul. Telegrafista e depois foi... Seu Heraldo Dantas. Está lá com 94 anos, na beira do fogo, que nem gato do bolicho, dormindo em cima do saco. Muito bem. Aí está. Um abração para o seu Heraldo e a dona Laura, que são os progenitores dessa figura que divide a bancada aqui conosco, que é o Carlos. Um abraço para Kelly, do Trem do Pampa, lá de Livramento. Muito bem. E outra coisa, está ainda em circulação ali na região dos Vinhedos, aquele passeio turístico também de trem ou não? Sim, é de Bento até Garibaldi ali, né? Exatamente, Bento exato. E Carlos Barbosa. Exato. Tá, eu acho que com as enchentes deu uma parada para reparos, mas está em atividade, sim. Futsal. Futebol de salão das antigas, agora Campeonato Brasileiro, disputado por um representante de Passo Fundo.
o Passo Fundo Futsal, que vai indo de vento em popa na competição. O Passo Fundo tem 17 pontos somados, jogou contra o Cruzeiro fora de casa, lá em Minas Gerais, e empatou. Resultado final, 3 para o Cruzeiro, 3 também para o Passo Fundo Futsal. E, consequentemente, ele se mantém na liderança com 17 pontos. Com 12 vem o Cruzeiro e o Fortaleza. Logo em seguida, o Vasco da Gama com 11 pontos. Que jogaço esse Cruzeiro e Passo Fundo Futsal, não, Dantas? Primeira vez que o Passo Fundo sai na frente. Não, já no outro jogo já aconteceu isso. Saiu na frente, tomou a virada e buscou empate. Faltando 12 segundos, novamente, o Passo Fundo brilhou num golaço, né, da entrada da área, e o próprio Cruzeiro não conseguia engolir esse empate com sabor de derrota. Depois largaram também, que nem o Fortaleza, papinho de discriminação. Ô, professor, vocês que são a escola do futsal do Nordeste, aí no Ceará, Fortaleza, o próprio, agora o Cruzeiro, né? Tem que jogar, é bola na rede. Esses papinhos aí de discriminação, isso não existe. Querem manchar a imagem da bela campanha que faz Passo Fundo. E Passo Fundo vai de vento em popa. Nesse fim de semana, semana que passou, dispensou o jogador fixo Paulo Vitor, mas já contratou Japa, que passou para o Horizontina, mas que estava jogando na França, no Nice da França. É um baita de um fixo, ala destro. Então, continua a equipe de Passo Fundo brilhando. Muito bem. Aliás, o Passo Fundo Futsal recheia as atividades esportivas do meio de semana. Na quarta-feira teremos o Passo Fundo Futebol de Campo Esporte Clube Gaúcho, representante de Passo Fundo, enfrentando a União Frederiquense, 3 da tarde. E na quinta-feira, senhoras e senhores, na quinta-feira, lá na Arena Comercial, o Passo Fundo Futsal vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Sapezal do Mato Grosso. Às 20 horas. O Passo Fundo venceu lá a primeira no jogo de ida e agora no jogo de volta é contra o Sapezal. Está em 9º lugar. Aí que as partidas começam a se tornar perigosas. Por quê? Começam a definir os classificados e quem está fora, praticamente, eliminado da próxima fase... Joga de sangue doce, né? Joga de franco atirador. Então, o jogo é difícil, é complicado, com frio ou sem frio. O torcedor do futsal, eu sei que vai estar presente. Muito bem. Vamos torcer pelo sucesso do Passo Fundo Futsal nesta rodada intermediária, não é? Nesta rodada da quinta-feira. Mais uma vez lembrando, a rodada é na quinta-feira, o Passo Fundo Futsal joga em casa, lá no Comercial, às 8 da noite. Casa cheia, nós queremos ver. Vamos passar a tabela de classificação, seu Jorge? Pois não. Hoje, se tivesse terminado essa fase hoje, os 8 classificados seriam Passo Fundo, Fortaleza, Cruzeiro, Vasco da Gama, o CRB de Alagoas, Estrela do Norte do Amazonas, o América de Minas e o Náutico de Pernambuco. Esses seriam as equipes da chave do Passo Fundo Futsal. E não vamos deixar de falar do nosso vizinho aqui, o Iesco de Carazinho, que montou uma grande equipe, está jogando lá em Tapera, porque não tem ginásio em Carazinho, que nem Passo Fundo, né? E está em 4º lugar. Então, hoje, na chave do Iesco, estariam classificados Chopinzinho do Paraná em primeiro, Apodi do Rio Grande do Norte em segundo, o América de Minas em terceiro, Iesco quarto, Sport Recife, Concórdia, o CSS de Sergipe e o São Joséense do Paraná, que é da região da Grande Curitiba, ali da região de São José, da cidade de São José do Paraná. Então, portanto, seriam essas da chave B. Quanto ao Iesco, um comentário. O Iesco está em 4º lugar, pintou. Só que o Iesco passou por uma reformulação. Alguns jogadores foram dispensados porque receberam proposta melhor, mas chegaram
3 novas contratações. Embora tivessem empatado em casa pela Liga Gaúcha, não, Série Ouro do Gauchão Brasileiro de Futsal, empatou em 3-3 com o time de Agudo. A equipe bem simples, mas muito bem organizada, a equipe de Agudo. Foi um jogo que o placar foi 2-2, então o Iesco agora, com esses reforços, tenta melhorar sua classificação nas competições. Voltando ao Passo Fundo Futsal, este reforço, Japa, serve realmente? Tem categoria? Tem condições? Veio para somar? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que ele veio para dar mais qualidade. O jogador anterior que estava aí, ele pediu para ir para Dracena, porque recebeu uma proposta melhor. Paulo Vitor, um bom fixo, um jogador com visão, com muita jogada de infiltração, jogando na verticalidade. Joga para frente. Só que ele ficou manchado pela torcida por 2 lances. Um contra o Iesco, ano passado, que perderam o título dentro do Comercial, uma bola que saiu errada dele. E agora, há poucos dias, o Passo Fundo ganhava em casa e também deixou o empate acontecer porque ele foi sair, errou a saída de bola e a torcida sabe como é que é, não perdoa. Pegaram no pé, aí surgiu essa proposta. São coisas do futebol e o Japa vem aí, vai suprir muito bem porque o professor Flavinho conhece os jogadores que ele está trazendo. A maioria... Japa é fixo? Japa é fixo e ala. A maioria, ou todos, já jogaram com o professor Flavinho. Muito bem. Sucesso, então, para o Japa, sucesso para o Passo Fundo Futsal, que, conforme dissemos, vai muito bem, obrigado, na Copa, no Campeonato Brasileiro. Não é? Mas vamos falar em Campeonato Brasileiro, divisão principal. A dupla Grenal não engrena, o Juventude perde, jogando uma partida com dificuldades, é verdade. O Grêmio encontrou o caminho da vitória contra o Fluminense, que vem numa derrocada total neste Campeonato Brasileiro. É o lanterninha da competição. O Grêmio fez 1-0 e parou naquilo ali. O Internacional, quando parecia que estava sacramentando uma vitória, cedeu um empate para o Criciúma, lá no campo do Criciúma, no Heriberto Hills, e, consequentemente, ainda patina na competição, não desenvolve. É verdade, jogou com um time misto, teve que fazer uma série de improvisações o técnico Eduardo Cudê, mas é o Internacional em cima de um Criciúma, simplesmente um Criciúma, não é? Mas, seu Jorge, a equipe do Inter, eu acho que está num bom caminho. Olha a classificação do Inter. Está em 10º lugar, com 18 pontos e 2 rodadas a menos que os demais. Porque os seus principais atacantes estão fora, não tinha nem centroavante para escalar. E o Cudê parece que agora está nascendo da cinza, porque até poucos dias... Para mim, esse Cudê já era para ter mandado embora. A verdade é que o Cudê fez milagres nessas últimas partidas, né? Porque jogar sem centroavante é uma dificuldade. Improvisar um meia como centroavante é difícil. Mas ele fez o certo, colocou um guri, mesmo que seja da base. Porque o problema do Rio Grande do Sul é esse. O guri jogou bem, vai para o banco. Qual é o problema de um guri de 16, 17, 18 anos ser titular numa equipe? Eu sei. Empresário. Exatamente. Querem preservar para jogar lá adiante e vender por milhões. Enquanto isso, a equipe fica patinando e muitas vezes precisando das categorias de base pelo que investe o Inter e pelo que investe o Grêmio. O Grêmio, será que sai dessa ronha total? Sai. Essas dificuldades todas? Sai porque tem muito jogo para acontecer. Pela ordem é Fluminense, Corinthians e Grêmio. O Grêmio está ali na corda bamba, é o antepenúltimo colocado. O Grêmio está em 18º. 18º. 10 pontos. 19º o Corinthians com 8, com 9? 9. E o Fluminense com 6. Eu acho assim, ó. O Grêmio, o problema do Grêmio é futebol. Qualidade. Então, qualidade. Abrindo a janela agora, o Grêmio trazendo mais 1 ou 2, já dá outro respiro para não ser rebaixado. Mas enquanto equipes como o Fluminense e principalmente o Corinthians, que está envolvido com Polícia Federal, está envolvido com lavagem de dinheiro
Isso aí reflete diretamente lá no campo. Por quê? Porque tem jogador que teve que baixar a proposta para conseguir fechar. E agora ele vem e descobre que seus diretores, que o time tá fazendo rolo. Ah, é? Tá bom, não tem problema. Vou jogar pelo meu contrato. Esse é o perigo quando é extra-campo. Né? Então, tem que ter um cuidado muito grande. Agora tá enrolado o Corinthians. Pode ser que escape do rebaixamento, porque tem muita rodada pela frente. Mas a coisa é complicada. E o Fluminense tem que começar tudo do zero antes que ele fique na segunda divisão. De novo, o futebol carioca está disparando na competição. Liderança e vice-liderança estão por conta do Flamengo e do Botafogo. O Flamengo tem 27 pontos. O Botafogo vem logo em seguida com 24. Isso? Exatamente. Grande surpresa é o Bahia. Bahia vem vindo maravilhosamente bem na competição, não é? Está aí com a terceira posição. O Palmeiras é uma surpresa negativa. Não se esperava isso. Me parecia que o Palmeiras ia deslanchar. Então. A equipe mais tranquila que tem aqui é o Palmeiras, que está em quarto lugar com 23 pontos. Quarto lugar. O Bahia está em terceiro com 24, junto com o Botafogo, que tem 24. E o Flamengo tem 27 em primeiro lugar. Por que o Palmeiras é o mais tranquilo? Primeiro, que ele é muito bem administrado. É administrado por uma mulher. E tem um dos melhores treinadores hoje do mundo, que é esse português, treinador do Palmeiras. Ele conhece muito. O Abel. E o Palmeiras continua revelando joias, resultado do investimento das categorias de base. O que a gente tem que pensar? Que para mim o Campeonato Brasileiro, tu não pode sair perdendo todas de saída. Mas também ele só vai pegar fogo valendo depois que fechar a última janela. Que aí as equipes não têm o que reforçar, não têm o que fazer, vai ter que ser aquele time até o final do ano. Então, portanto, o Campeonato Brasileiro, ele é difícil por isso. Ah, parece fácil no início, perdeu 2, 3, não dá pra buscar. Não dá pra buscar. O Grêmio que se ligue, senão também vai pra segunda divisão. Mas, pelo jeito que o Renato tá ajeitando a equipe, e ainda tem chance de reforçar, né? Vamos ver, né? Terminando a Copa América, todas as equipes irão ganhar reforço. Principalmente as do sul do Brasil, porque a maioria tem craques nos times que disputam a Copa América. Estas duas rodadas do meio de semana e do final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol são fundamentais a nível de resultado. Não é verdade? Porque o Grêmio joga com o Palmeiras e o Internacional. Tu tem aí na tela? Grêmio, Palmeiras, Fluminense e Inter. É a chance do Inter fazer o crime. O Fluminense está caindo pelas tabelas. O time foi campeão, né, da Libertadores, mas não é 10% do que foi. E é o mesmo time, diga-se de passagem. Por isso que quando um time é campeão, tu tem que aproveitar e vender os melhores, ou pelo menos aqueles que fizeram bonito na final, e ganhar um bom dinheiro e tchau pra ti, muito obrigado. E não volta mais ali. Porque se tu continuar, tu corre o risco de acontecer o que tá acontecendo com o Fluminense. Manchar o título, desmotivar o grupo, e a torcida ainda se virar contra os jogadores, que há 10 dias atrás eram heróis. E a rodada do final de semana envolvendo a dupla Grenal? Do final de semana é Inter e Fluminense, e depois vem a 15ª rodada. Exato. São 15 de 38 a serem disputadas. Tem Juventude e Grêmio, no domingo, dia 7, Inter e Vasco da Gama. Muito bem. Aí já é o bicho pega. Inter e Vasco, Vasco no desespero, né? No desespero, vírgula, né? Porque esses times grandes jogam e deixam jogar. Pra mim, a melhor partida do Inter foi contra o Atlético de Minas Gerais. Um senhor jogo, mas perdeu. Um jogo de toque de bola, de 2-1, de triangulação, com qualidade no passe. Perdeu no detalhe, né, Dantas? Perdeu pra quem podia perder e na hora que podia perder. Essa é a verdade. Mas não podia perder tanto assim. Antes de encerrar, seu Jorge, a Copa Federação, Inter, Juventude passou no Gaúcho e Ipiranga. Grêmio, Aimoré, Novo Hamburgo, São José, Inter, SM em São Paulo
Isso depois da classificatória para a série principal do futebol gaúcho. Exatamente, segundo turno. Segundo E turno. quem for campeão ganha uma vaga para disputar a Copa do Brasil. Esperamos que os nossos representantes estejam lá e estejam bem. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela companhia. Só tem um detalhe, se você não fez a vacina ainda contra a gripe, contra a influenza, ou reforço contra o Covid, tal, faça. Procure um posto de saúde, porque nós queremos que você seja uma pessoa salutar. Até a próxima, senhoras e senhores. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHnet. Toque, conecte, viva.